Olá, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é espectador aqui do canal Escaneando a Palavra da Verdade. Hoje com mais um vídeo para você, esse canal que tem por objetivo de falar aquilo que a Bíblia diz, né, veementemente, o que ela diz e afirma, e também falar o que a Bíblia não diz, mas está lá. Ok? Esse é o seu canal Escaneando a Palavra da Verdade. Eu sou Daniel Anderson, como você já sabe. Vamos para mais um vídeo depois da vinheta. Bora lá! Muito bem, meus amigos, meus irmãos, meus amados, as pessoas que acompanham esse canal. Hoje eu vim falar de algo polêmico, né? Volta e meia eu falo de algo polêmico aqui, mas é um assunto interessante, um assunto que está em alta aqui no nosso Brasil, no nosso país, e é um assunto de suma importância que ele nos ensina muito, O que aconteceu recentemente, que ainda está em evidência, coisa que é histórico, tá bom? Isso é histórico na carreira evangélica, na vida de alguns líderes das igrejas que nós conhecemos. Isso para mim é histórico. Eu vou completar 45 anos agora no final deste ano e para mim isso é muito antagônico, muito diferente de tudo que eu já vi. Não se incomode não com os barulhos, né? Um áudio que você vai ouvir aí de carro, alguma coisa. Hoje nós não temos a incidência dos pássaros, porque eu estou gravando à noite, mas ainda temos aí alguns carros nas ruas, né? Hoje, domingo, né? Final de culto, e o pessoal tá voltando para casa ou saindo, e aí tem essas coisas aí. Eu não posso editar tudo, porque senão a gente não consegue concluir esse trabalho para você de uma forma interessante. Então alguns ruídos vão aparecer aí, mas vamos lá, sobre o que eu quero falar. Aconteceu algo assim extraordinário, né? Não digo que foi inédito, mas é extraordinário e não é comum, melhor dizendo, de acontecer o que aconteceu agora. Sobre o que eu estou falando, muitos já sabem, até porque já não é notícia nova, mas é uma notícia ainda muito forte, né? Que o pastor Márcio Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, ele se desligou, né? Não da igreja, não do ministério, mas da função pastoral da igreja, né? E de uma forma súbita, sem avisos, né? Ele tomou essa postura e agiu dessa forma. Isso uma postura muito diferente, que nos ensina muito acerca de muitas coisas que a gente tem visto aqui. Bom, rapidamente para nós entendermos, o pastor Márcio Valadão completou aí 74 anos de idade, assumiu o ministério com 23 anos de idade. Olha só, 23 anos de idade. O que nós temos hoje, né, de jovens para assumirem um ministério pastoral com 23 anos de idade? Isso como que eu poderia dizer, escasso, né? Muito difícil de acontecer, quase que impossível, né? Um jovem com a cabeça ministerial, uma conduta ministerial para assumir o ministério com 23 anos. Mas essa é a história, o histórico do pastor Márcio Valadão. Um homem, como você que não conhece pode pesquisar sobre ele, um homem sereno, um homem tranquilo, um homem diferente, né? Mas nos mostrou um homem com capacidade de ação poderosíssima, né? Poderosíssima e corajoso, tá? Então ele assume o ministério com 23 anos, é levado, né, ao ministério com 23 anos e segue a vida. Eu sei que ao final da sua jornada, com 74 anos de idade e 50 anos de pastor, 50 anos naquela igreja, naquele ministério, 50 anos de pastor. Então isso é um legado. Ele tem mais tempo de pastor do que eu tenho de vida, né? Mais tempo de pastor do que eu tenho de vida. Então esse homem, ele tem alguma coisa a nos ensinar. E com esse gesto ele nos ensina de forma peremptória, de uma forma que não deixa curva, né? Então o que ele nos ensina? Ouvindo todos os relatos, ouvindo o que os filhos dizem, ouvindo o que alguns irmãos, pastores dizem a respeito dele, de como ele tomou essa ação. Então faz parte da personalidade dele agir dessa forma, no caso de não ficar protelando uma decisão, ir lá e decidir. E o que ele fez? O pastor André Valadão, que é seu filho, né, está lá em Orlando, em uma de suas igrejas. Ele disse algo interessante. E o que é que ele diz? Ele diz, olha, meu pai é essa pessoa que vocês estão vendo. Ele diz assim, olha, você tem que cortar o rabo do cachorro
você corta e não fica cortando de pouquinho. O que eu aprendo com isso aqui? Existem líderes, né? Líderes, pastores, dirigentes de igrejas, sejam elas grande ou igreja pequena, o que esses líderes estão fazendo? Eles estão há anos a fio na liderança de um trabalho. E com o passar do tempo há um esfriamento, né? É natural? Às vezes. Mas nesse caso, por exemplo, muitos deles que estão aí à frente de trabalho de igreja há anos a fio, e muitos estão vendo as suas igrejas, as igrejas que o Senhor lhe confiou, morrendo, né? E o que eles fazem? Eles não largam, não deixam, não passam o cajado, não elegem alguém e cometem um erro muito grande, que é de preparar obreiros, não preparam obreiros para assumirem seus postos, né? Uma coisa importante, interessante que eu vejo nessa conduta do pastor Márcio é que acontece com muitos pastores. O que seria? Não, eu vou sair, mas eu vou deixar o meu filho nessa igreja aqui. Essa igreja é uma igreja que rende muito, essa igreja é uma igreja que meu filho vai assumir aqui. O meu outro filho vai assumir a outra igreja, meu outro filho... Não tem isso, não tem isso, né? Ele criou seus filhos, instruiu seus filhos, ensinou seus filhos, e os seus filhos seguiram suas carreiras, né? A Ana Paula seguiu sua carreira, assumiu um ministério, abriu um ministério com a bênção do seu pai. Pastor André está em Boston, dirigindo uma de suas igrejas, né? Em Orlando, melhor dizendo, dirigindo uma de suas igrejas. Outro, e assim, a outra filha. E é isso, né? Ele criou para trabalho, para frutificarem, para crescerem. Isso acontece, tanto que ao deixar o ministério, ao deixar a igreja, um outro pastor jovem assume a igreja. Isso é muita coragem, é saber quem ele formou para que pudesse assumir o seu lugar. E o que ele não faz é o que eu vejo que acontece com muitos. As pessoas, alguns líderes, né, ficam na igreja, ad eterno, sabe? Não querem sair, não querem passar o bastão. O que acontece? A igreja começa a morrer, começa a sofrer, e aí começa a degringolar e acontecerem tantas coisas, mas eles não entendem que eles podem ser o fator principal pelo qual a igreja está sofrendo ou vivenciando tais experiências. Isso é nocivo para a obra de Deus. Então alguns, entendam, alguns, o que eles fazem, né? Eles pegam a ovelha, né? Tira a lã da ovelha, toma o leite da ovelha e não dá nada para a ovelha, não alimenta a ovelha adequadamente, né? E a ovelha cristãos, crentes, a ovelha começa a morrer, e morre uma, morre duas e vai morrendo. Então tira a lã da ovelha, tira o leite da ovelha, tudo que a ovelha tem ele suga, e agora a ovelha morre, né? Não tem mais como dar sustento a esse aprisco, e agora o pastor acaba também morrendo junto, né? E com isso eles não se movem, tá? Porque não, eu vou ficar aqui até o dia que Deus quiser, e Deus já diz, olha, já deu a hora, mas ele ou ela não deixa. E esse é um ponto crucial de nós aprendermos com essa ação. Ele deixa, o pastor Márcio Valadão, uma igreja, né, uma igreja robusta, uma igreja grande, uma igreja que ensina, uma igreja que trabalha, uma igreja que ama, uma igreja que cresce, né? O seu ministério deixa um legado de 700 igrejas para o Brasil e mundo afora. 700 igrejas. Esse homem não começou ontem, esse homem não está na porta de uma esquina, não. E como é que alguém sai da liderança de um trabalho com 700 igrejas? É não ter apego ao resultado da chamada, porque a chamada Deus te deu capacidade, e aí você vai e faz. Os frutos disso, outros precisam colher. Deus te chamou para frutificar, para alimentar outrem. Então esse é o ponto. Então quando ele chega nesse ponto, ele diz, já deu, né? Acabou. Tanto não parecia verdade que a esposa ali está falando, não, ele está brincando, como se diz, não vai acontecer. Mas ele chega, chora diante da igreja e diz, esse é um ciclo que eu estou fechando da minha carreira, né? E aí, como diz a nossa Sagrada Escritura, Paulo nos ensina, nos instrui, dizendo, eu acabei a carreira, né? Eu acabei a carreira. É isso que Paulo diz, olha, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí eu vejo o pastor Márcio Valadão fazendo isso, combati um bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. E agora eu estou esperando que o justo juiz me tem reservado. Paulo faz isso, né? E aí, isso para mim é cumprir a Bíblia, é cumprir a palavra de Deus. Então não importa o quanto de milhões a igreja está rendendo financeiramente, não importa quantos pastores nós temos enviado para o Brasil, para o mundo, não importa quantas pessoas temos alimentado, se deu a tua hora, se deu a minha hora, vamos abrir caminho, porque Deus tem um novo chegando, Deus tem um novo para que as pessoas entendam que o celeiro ele é renovável, pastor é transitório, nós estamos aqui, mas amanhã não estamos mais, então outros precisam vir ocupando o espaço que hoje ocupamos para que a obra venha a crescer, e nós precisamos entender, o momento de sair é esse. Você não pode sair quando a igreja está degringolando, quando a igreja está quebrada, não, é agora, no auge, né? E não tenha cisma, não tenha medo, porque a igreja é do Senhor, não devemos ter preocupação, vou sair agora, como é que vai ser? Não, Deus cuida, Deus cuidou até agora e vai continuar cuidando. Então eu aprendo isso, né, como pastor Márcio Valadão. Quem nunca foi abençoado, né, em algum momento com as canções do Diante do Trono, que era então Batista da Lagoinha, que começou como um ministério interno, né, e esse homem deu a esses homens, esses jovens, né, a possibilidade de saírem, frutificarem, né, e crescerem na nação como um todo, como cristão. Isso aconteceu, né, e aí eu vou pôr aqui alguns prints de quando surgiu o ministério, né, Batista Lagoinha, no sentido de louvor, o Diante do Trono, e aí você vai ver, nós fomos abençoados, esse grupo inspirou outros grupos, né? Essa igreja inspirou outras igrejas. A partir deste grupo, né, vieram muitos outros trabalhando na mesma linha. E foi um tempo, me lembro ainda, era jovem, né, garoto, né, na igreja, me lembro que era uma atmosfera de glória muito grande, uma atmosfera de adoração, uma maneira diferente de trazer adoração a Deus. Então eles trouxeram isso, né, com a Ana Paula cantando daquela forma, muitos gostam, outros não gostam, mas fato é que Deus era glorificado, sempre foi através da vida desse ministério. Vidas chegaram a Deus através da vida desse ministério. Igrejas foram restauradas, famílias restauradas através da vida desse ministério. Então um homem como esse, né, que tem um legado gigantesco para ficar para a nação, para ficar para o mundo, deixa o ministério sem mancha, sem mácula, sem pecado. Você percebe, né, as marcas da estrada nele. É um homem que tem posses, que tem bens, que tem um excelente plano de saúde, né, que tem uma família toda junta. Alguém perguntou para ele um tempo, né, como que ele faz, como que ele fez para manter os filhos todos encaminhados na presença do Senhor, e a resposta que ele deu foi que ele havia se casado muito bem. Então a esposa ali né, uma parte importantíssima do teu ministério, a maneira como eles conduziram. Perceba que ela aparenta ser muito mais jovem e ele já bastante surrado por conta da jornada, por conta do trabalho. Então você vê os cabelos brancos, né, a paciência, a calma que ele tem em expressar qualquer tipo de assunto, e a gente olha e não imagina um homem calmo, sereno como esse, tendo uma atitude dessa, mas fato é que ele tem essa atitude e ela é uma atitude nobre, é uma atitude de homem de Deus, que toma posturas. É claro, ele nunca vai ver esse vídeo que eu estou fazendo aqui, mas isso é um fato, né? O que ele não precisa saber, ele não precisa ver, né? Para que a gente possa honrar, né? E entender o que é certo dentro de um contexto cristão que nós estamos inseridos, né? Então ele tem essa postura e ela diz muito acerca do seu caráter, né? O homem deixa a igreja sem pecado, né? Não morreu, né? Ainda tem muito ainda a somar com o Senhor, mas ele tem coragem de dizer: hoje é o último dia que eu subo nesse púlpito como pastor desta igreja. Eu vou precisar dos irmãos, orem por mim, me ajudem em oração. Se ele está doente, se está chegando os seus dias, não sei, talvez Deus tenha revelado a ele alguma coisa que nós não sabemos, né? Talvez Deus tenha revelado, porque é um homem de intimidade com Deus, de vida com Deus, talvez Deus tenha revelado alguma coisa, mas isso aqui tudo é especulação, né? Então vamos aguardar e aprender com essa atitude, aprender e observar que isso sim é uma atitude digna, nobre, né, de um homem de Deus, de um homem que não quer roer o osso até o final. E diga-se de passagem,
ele nem osso tem, né, no ministério que ele está inserido, porque a igreja é uma igreja pujante, é uma igreja que cresce, uma igreja que cresceu grandemente. Então, o que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia ensina para nós que os passos de um homem bom, ele é conduzido, ele é assistido pelo Senhor, né? E é isso que eu vejo na vida do pastor Márcio Valadão. Então, assim, a gente aprende com esse ministério quem é pentecostal, quem não é pentecostal, né? Os que são batistas, os que são presbiterianos, os que são assembleianos, os que são de diversas denominações, aprendem, né, com esse ato. Eu estou aprendendo muito com esse ato, tanto que eu vim aqui falar, porque eu preciso deixar isso aqui registrado. Em algum dia na minha história eu vou recorrer a este vídeo e entender, poxa vida, como é bom, né, chegar até aqui. Tem alguns aí cansando, né, da caminhada, com 25 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos, 45 anos de idade, com 5 anos de ministério, pregando a palavra, 12 anos, já estão cansados, né? Eu já me declarei cansado muitas vezes, imagina, né? E a gente precisa entender, irmãos, quem lança a mão no arado não pode, não tem o direito de olhar para trás, deve seguir sempre avante. Então, Eclesiastes capítulo 3 nos orienta, para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Então, nós precisamos entender isso. Pastor Márcio Valadão, que tem um respeito da nação, o meu respeito, o nosso respeito e do mundo por essa atitude, né? Claro, ele nunca errou, imagina, né? Um homem com 50 anos de ministério já errou e muito, né? Ele tem de ministério, acabei de dizer, mais do que o que eu tenho de vida. Então, esse homem já passou por bons bocados, mas está entregando, né, para que outro continue a obra de maneira limpa, né? O seu saldo positivo é muito alto diante do Senhor. Então nós temos o que aprender através deste ato, né, que este homem realizou. Então que Deus abençoe o pastor Márcio Valadão, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério e a nova jornada que ele emprega agora fazer para a glória de Deus. Por hoje o nosso vídeo é esse. Fiquem todos com Deus e que o Senhor abençoe a tua vida poderosamente, grandemente, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.